Possui graduação em farmácia e bioquímica, mestrado em saúde pública na área de epidemiologia e doutorado em ciências na área de medicina preventiva, todos pela Universidade de São Paulo. Atualmente é gerente da Divisão de Toxicologia Humana e Saúde Ambiental da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB. Tem experiência na área de toxicologia humana e ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: contaminação ambiental, chumbo, biomonitoramento, toxicologia e qualidade ambiental. A pesquisadora irá proferir a palestra intitulada Intoxicação através do solo e água. Passo agora a palavra para o professor Leovando Marciano da Costa. Gostaríamos de ser breve e passar direto a palavra para a prelecionista e agradecer pelo esforço de sair de tão longe para vir aqui, que nós estamos num local difícil de acesso, mas muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco essa tarde. Então, a palavra. Obrigada, professor. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à comissão organizadora do evento pelo convite. Realmente longe, né, onde eu fico, mas eu tive interesse em participar porque assim, achei um desafio. Estou me sentindo um pouco peixe fora d'água, né, porque quando me apresentaram, né, minha formação é bem diversa. Eu acho que é da maioria aqui, eu sou farmacêutica bioquímica e sempre atuei, eu trabalho há 33 anos na Agência Ambiental do Estado de São Paulo, que é a CETESB, e há 33 anos na área de toxicologia. Então, eu procurei fazer a minha apresentação, assim, lógico, eu não vou usar a terminologia aqui, toxicológica, né, porque é meio complicado, mas eu procurei fazer a minha apresentação assim, de uma maneira bem geral, né, e mostrando os principais contaminantes que são de interesse toxicológico, ligados por isso que eu mudei um pouco a apresentação, eu mudei o título, eu coloquei contaminantes químicos do solo e da água. Bom, eu vou começar falando sobre a água, né? Porque a integração entre solo e água, como já foi dito por outros palestrantes, existe essa integração. Então, o que atinge o solo vai atingir a água, né, em geral. Eu vou começar falando dos principais contaminantes de interesse. Sempre quando se fala em contaminantes ambientais, as pessoas pensam assim, olha, aqueles contaminantes gerados por processos antropogênicos, né, mas esquecem que a crosta terrestre tem elementos que ocorrem naturalmente, porém, eles apresentam toxicidade. E se houver a possibilidade desses elementos entrarem em contato com o organismo, ele pode causar algum efeito danoso. Então, a nossa preocupação é justamente conhecer como que esses contaminantes podem atingir o organismo, né? Eu trabalho mais na área de toxicologia humana, então, mas existe também na CETESB, a gente tem uma área bem grande que trabalha com efeitos abiota, né? Mas eu vou centrar aqui a minha palestra na parte humana. Então, nós temos alguns contaminantes naturais, né, que ocorrem no próprio manancial, né? Manancial é o corpo que vai abastecer, que vai ser usado para o abastecimento. Então temos o sódio, o arsênio, o mercúrio, que são de ocorrência natural. Urânio, e temos outros elementos que não, por exemplo, os agrotóxicos, que são muito utilizados e que eles podem atingir o corpo d'água. E temos também as toxinas de algas, que existe uma floração, né, pode ser natural ou causada por excesso de nutrientes no corpo d'água e
que a gente fala, uma floração extrema de algas, e muitas delas são algas tóxicas que podem produzir toxinas extremamente tóxicas. Então nós temos a origem no manancial, e também após a captação de água para o abastecimento público, durante o seu tratamento podem ser gerados elementos tóxicos, por exemplo, os trialumetanos, né? Então, eu falo só desse, mas existem outros, porque nós temos, no processo de tratamento de água, a gente utiliza alguns compostos que podem trazer alguns contaminantes, né? Mas aqui eu vou centrar nos trialumetanos, que são formados a partir do aporte de substância orgânica na água que vai ser tratada, e com a adição de cloro, né? No Brasil a gente utiliza mais cloro, ou outros tratamentos que utilizam outros halogênios, a gente pode ter a formação de trialumetanos. E como que e por que isso preocupa tanto? Porque o trialumetano, quando entra no nosso organismo, no intestino, ele sofre um processo de redução e ele forma as nitrosaminas, que são compostos cancerígenos, né? Então a gente tem que trabalhar, toda empresa que trata água tem que trabalhar na prevenção da formação desses contaminantes, né? Então como que a gente controla? Controla monitorando a quantidade de matéria orgânica que entra no sistema de tratamento. Pois bem, daí, uma vez tratada, a gente pode ter na distribuição dessa água tratada também uma contaminação da água, né? Antigamente era muito comum, e hoje a gente sabe que alguns locais têm uma rede mais antiga, né? E que pode ter na tubulação, em sua composição, metais tóxicos como o chumbo, né? No caso do cobre, as tubulações com cobre também podem contaminar a água, só que o cobre ele é muito menos tóxico para humanos, né? A gente tem problemas sérios para animais, vegetais são extremamente o cobre é mais tóxico, mas para o ser humano não. E também há uma preocupação em relação aos reservatórios de água, né, que são, por exemplo, as caixas d'água, que podem, existe aí sempre uma discussão se a caixa d'água feita de fibra, de cimento amianto, pode liberar fibras de amianto para a água e essa água ser ingerida e causar algum problema. Bom, em relação a essa questão, ainda a gente não tem certeza, né, que isso possa ocorrer. O que a gente sabe é que o amianto, ou o asbestos, ele é tóxico e causa câncer por inalação, né? Todo tipo de fibra dele, qualquer tipo, se achava que era só tipo de fibra, agora já se sabe que todas as fibras são classificadas pela IARC, que é a Agência de Estudos sobre Câncer ligada à Organização Mundial de Saúde, e já classifica todas as fibras de amianto como fibras cancerígenas. Então, diante desse cenário, quer dizer, a gente tem um monte de contaminantes que podem chegar à nossa torneira. Então a gente precisa ter uma coisa que nós chamamos de gerenciamento de risco e saber, então, a gente precisa conhecer desse universo o que nós vamos fazer. Quem trabalha na área analítica sabe que é extremamente complicado a gente conseguir fazer uma gama muito grande de análise. Não dá para ficar muito caro em se analisar todas as substâncias, né? São milhares. Então a gente utiliza uma priorização dessas substâncias. Então alguns critérios que aqui é só para citar mesmo, né? Então como que o agroambiental,
prioriza essas substâncias. É alta probabilidade de ocorrência na água, né? Que também são aquelas substâncias que podem causar um efeito danoso à saúde. Se existe uma exposição, né? Como eu falei, não basta ocorrer a substância, mas se não há exposição, não há efeito. E também temos que pensar na questão seguinte: se a exposição pela água não é tão importante, por que nós vamos monitorar a água, né? Pode ser, algumas substâncias vêm mais pelos alimentos, o aporte principal. Então também a gente parte para outro monitoramento. Também nós utilizamos muitos dados da vigilância, né, estudos epidemiológicos, e também utilizando muitos dados de fora, de outros países. E a gente, por exemplo, eu vou depois mostrar para vocês, em algumas regiões, né, vocês que trabalham com solo sabem que algumas regiões são ricas, né, tem uma ocorrência natural de arsênio. Então a probabilidade de se encontrar níveis elevados de arsênio na água é grande. Então, e pelo efeito extremamente tóxico dele, então é uma substância que está, digamos, encabeça a lista. Também, se nós pegarmos a legislação de potabilidade de água, nós vamos ver que tem duas tabelas. Uma que diz o seguinte, que tem uma relação de substâncias que causam efeito à saúde. Então, aqueles parâmetros estabelecidos pela portaria 2914 foram, aquelas concentrações foram estabelecidas considerando o efeito na saúde. No entanto, nós temos, né, a gente aprende na escola primária, a primeira coisa que a gente aprende é que a água ela não pode ter cheiro nem gosto, né? Então a gente chama o efeito uma qualidade estética. A água não pode ter gosto, odor e nenhuma, por exemplo, ninguém gostaria de tomar uma água turva, né? Então tem alguns parâmetros que têm que ser controlados porque eles causam esses problemas, trazem gosto, odor, então não porque causam efeito à saúde. Essa questão parece assim muito simples, mas não é. No estado de São Paulo, há uns anos atrás, quando a CETESB estabeleceu os valores orientadores para solo e água subterrânea, a gente teve um problema, né? Depois eu vou mostrar para vocês. Lá a CETESB faz uma avaliação em áreas contaminadas no estado de São Paulo. E para decretar uma área como contaminada, ela tem que atender os limites, são esses ditos valores orientadores, que através da análise, acima de tal concentração, ela é enquadrada como área contaminada, porque depois de um desdobramento legal, né, para a recuperação da água. E no início, teve um problema sério. Quando eles faziam os cálculos, estava aparecendo assim, um monte de área contaminada, um monte. Quando a gente foi olhar, o que era o ferro, né? Então eles consultaram a nossa área e falaram: olha, mas está dando muito, né, alto. Vocês estão usando uma avaliação de risco, em que eles faziam os cálculos, né, um programa lá de avaliação de risco, utilizando ferro, considerando que ele causa um efeito na saúde. Na verdade, ele está na portaria 2914 justamente, somente pelo fato que ele traz um gosto metálico, né, confere um gosto metálico à água e também causa manchas em vasos sanitários, louças sanitárias e roupas também. Daí que a gente resolveu, então, porque os valores orientadores só são calculados com base em risco à saúde humana, né, por enquanto. Depois a gente estamos caminhando para o risco ecológico, mas por enquanto efeitos à saúde humana, né? Então o que a gente colocou, para eles foi isso, apesar de estar na portaria, não causa problema à saúde. Então, se for
considerar o ferro, eu acredito que não só São Paulo, como grande parte do território brasileiro vai ser considerado uma área contaminada. Tá? Então, assim, parece que é muito básico, mas nem sempre. Bom, então, como a gente conhecendo, né, qual é o efeito desses contaminantes, a gente utiliza uma ferramenta, né, de avaliação de risco para saber qual é a quantidade máxima que nós poderemos ingerir dessas substâncias sem ter efeito à saúde, considerando o período de exposição a vida toda, certo? Então, mas o que acontece quando a gente sabe que naturalmente nos mananciais nós encontramos alguns elementos tóxicos? Não é a simples presença que a gente vai falar, não, então não dá para usar essa água, não. A gente tem que imaginar que aquela água vai ser retirada e vai ser tratada, vai passar o tratamento e vai haver a remoção em parte. Então a gente sabe que vai haver essa redução e, usando a avaliação de risco, a gente tem como estabelecer limites máximos permitidos, que são aquelas tabelas, né, que nós encontramos em várias legislações. Depois, eu acho que eu não coloquei aqui, vai ser mais para frente, eu vou citar algumas. Então, tem a água para consumo humano, nós temos uma resolução CONAMA que estabelece limites para o manancial. Então, a empresa que vai captar a água para o tratamento, ela tem que saber que ela só pode captar água de determinados corpos d'água que tem a classificação segundo uma tabela, um anexo, né, da resolução, tem que atender aqueles limites para poder ser captado e tratado. Tá? Bom, os contaminantes que ocorrem naturalmente ou não, que estão presentes no manancial, eles sofrem esses processos, né, como eu falei para vocês, e no final existe o tratamento. Então, com processos naturais, podemos falar em mistura e diluição, a volatilização, a dissorção. Então, principalmente alguns metais e alguns compostos orgânicos, eles ficam absorvidos ao sedimento. E dessa maneira, muitas vezes, ele não consegue, a não ser que ocorra, vocês sabem melhor do que eu, algum processo lá que pode ocorrer uma oxidação, então pode solubilizar, por exemplo, alguns metais, e esses metais vão ficar disponíveis, a gente chama, ficam biodisponíveis, né, para poder até entrar na cadeia trófica, por exemplo, é o caso do mercúrio. Mas também outras substâncias como PCBs, alguns compostos que são produzidos, né, não ocorrem naturalmente, você não encontra na água, mas a gente encontra no sedimento. Então, no monitoramento de qualidade de água, nós também fazemos o monitoramento do sedimento. Então, aqui é um pouco que eu falei, as condições químicas do ambiente, né, que propiciam a liberação ou não, a solubilização dessas substâncias, a degradação biológica também. A gente sabe que alguns, novamente, o exemplo do mercúrio, ele pode ser liberado no ambiente como mercúrio metálico, e ele pode, através da ação de bactérias, ser transformado em metilmercúrio, que é o mercúrio que a gente considera ambientalmente pior, porque nessa forma ele tem a possibilidade de entrar na cadeia trófica aquática e no final atingir os peixes, tá? E dessa maneira expor o homem. Bom, é impossível aqui, pelo tempo, eu falar de todos. Então, eu selecionei alguns metais mais tóxicos para
dar alguns exemplos. Como eu falei para vocês, o arsênio é um dos principais, né, pela toxicidade. Então, o arsênio ele ocorre naturalmente, né, ele é encontrado combinado com substâncias orgânicas e inorgânicas, e os compostos de arsênio inorgânico eles são encontrados nos solos, sedimentos e água subterrânea. Esses compostos ocorrem naturalmente ou são resultado da atividade minerária, porque ele ocorre juntamente com ouro, prata, cobalto, níquel, chumbo, cobre e antimônio. Então, na mineração ele pode ser liberado. Na fundição do minério e os usos industriais do arsênio também são importantes fontes de liberação para o ambiente. E o arsênio ele é utilizado na produção, né, de vidros, ligas não ferrosas, eletrônicos, preservantes de madeira. Aliás, esse uso como preservante de madeira levou a contaminação, essa liberação para o ambiente é umas coisas muito importantes, além dos agrotóxicos também, e promotores de crescimento de aves e suínos. Tem um medicamento que a gente chama o Rosaxone, que é utilizado para não somente promotor de crescimento em aves e suínos, mas também para combate a alguns vermes, né? Então, é dado a esses animais e ele contém arsênio. Tem alguns estudos que relatam que em áreas onde tinha avícolas, né, que quando tinha mortandade dos animais, eles eram enterrados e foi encontrado altas quantidades de arsênio na água subterrânea. Agora, nós encontramos grande quantidade de arsênio, né, compostos de arsênio, mas orgânicos, compostos orgânicos, em peixes e frutos do mar. Porém, essa forma é a menos tóxica, né? Então, por exemplo, agora a gente está fazendo um estudo na represa Billings, lá de São Paulo, e a gente tem encontrado altos níveis de arsênio, mas como ainda nós não estamos trabalhando com especiação, a gente não sabe dizer exatamente qual que é a forma, né? Mas fizemos um levantamento na literatura e parece que somente 10% do arsênio encontrado em pescado é inorgânico. Mais de 90% seria composto orgânico, então não teria tanto problema, né? E a exposição ao arsênio pode se dar pela água e alimentos, né? O contato com o solo contaminado ou madeira preservada com arsênio. Os efeitos na saúde, que são terríveis, né? A níveis elevados, pode causar náusea, vômito, diarreia, evoluindo para desidratação e choque. E a exposição a longo prazo, que é o pior, leva a lesões na pele, aumento do risco de diabetes, pressão alta e vários tipos de câncer. E também causa um problema seríssimo de circulação, né, sanguínea, pode levar a gangrena em casos extremos. A ocorrência natural de arsênio não é uma coisa tão incomum, né? Ocorre nesses países que estão marcados aqui. Essa em rosa são os aquíferos que já estão afetados com arsênio. Os que têm essa bolinha vermelha são o arsênio, né, decorrente da mineração, e verde é a ocorrência natural em água subterrânea, em água de arsênio. Então, a gente sabe que essa região do Chile e Argentina tem alto conteúdo. Parece que também Minas tem uma região que é rica. Então, a gente precisa sempre prestar mais atenção e monitorar mais essa água. Aqui é só para ilustrar que eu falei do efeito terrível, né, que é a gangrena.
é chamada doença dos pés pretos, mas somente foi verificada em Taiwan, né? Que foi quando eles usavam os poços de água subterrânea para abastecimento público, né? Então, a nossa portaria 2914 de potabilidade estabelece o valor de 0,01 miligramas por litro de arsênio, que é também o que a Organização Mundial de Saúde também estabelece. 27% aqui, então, ocorreu em Taiwan, que é outra coisa. Então, essa doença, que foi assim, o caso extremo, né, grave, do problema circulatório. Mas por que somente em Taiwan, né? Os pesquisadores acharam que isso estava muito relacionado à desnutrição da população. Então, era uma população muito desnutrida, então que isso corroborou com a gravidade do efeito, né? Porque o arsênio, ele concorre com zinco no organismo. Então, mulheres, principalmente pós-menopausa, se elas não têm uma boa alimentação, elas têm no organismo uma deficiência de zinco, e isso pode prejudicar. Então, foi o que eles explicam, né? Porque somente lá. Em Bangladesh também foi verificado que 27% dos poços de abastecimento possuíam níveis superiores a 0,05 miligramas por litro, né? Então, com essa concentração, a prevalência foi que o consumo de água, em 100 pessoas morriam de câncer relacionado ao arsênio. Então, essa taxa é extremamente elevada, tá? Outro metal muito preocupante pela sua toxicidade é o cádmio, né? Até eu fiz na minha tese de doutorado, foi estabelecer valores de referência para chumbo, cádmio e mercúrio em sangue da população da região metropolitana de São Paulo. E nós encontramos valores assim, muito baixos de cádmio no sangue, né? Então, eu não sei se até, né, vocês são os experts nisso, mas eu acho que o nosso solo é pobre em cádmio, né? Porque isso é um dos poucos metais que a gente, comparando com outros metais, é o que realmente é o mais baixo aqui no Brasil. Bom, então o cádmio, né, ele também é de ocorrência natural, ele é um subproduto do refino de chumbo, minério de chumbo, zinco e cobre, é utilizado em galvanoplastia, estabilizador para cloreto de polivinila, pigmentos para plásticos e vidros, é utilizado em baterias de níquel-cádmio, outras ligas também. A exposição da população geral ocorre por alimentos, né, que são provenientes de solo, então até uma questão que se discute muito é a utilização de micronutrientes na agricultura que podem estar contaminados com cádmio e há um aporte desse metal então para solo agrícola e que pode entrar então no vegetal. Inclusive nós temos uma legislação, né, porque há uma insistência, pelo menos lá no estado de São Paulo, as indústrias querem utilizar o resíduo de galvanoplastia, siderúrgica, metalúrgica para enviar como matéria-prima, né, esse refúgio como matéria-prima para a produção de micronutrientes para fertilizantes. Então isso daí é um problema muito sério e a gente tenta segurar, não existe já uma legislação para isso, mas é extremamente complicado, né? Também os efeitos da saúde, na intoxicação aguda, né, os sintomas são parecidos com gripe, porque
causa febre, calafrios, dores musculares, náuseas, vômitos. Também pode ocorrer diarreia e dores abdominais. Na exposição crônica, é acumulada nos rins, né, e como os outros metais também causa um problema muito sério nos rins. E também causa osteoporose, fragilidade óssea, que eu vou também mostrar, é um dos efeitos mais terríveis da exposição ao cádmio. Então aqui, por exemplo, é uma foto de uma senhora, né, que não sei se vocês já ouviram falar, é um episódio que ocorreu na década de 50 no Japão, que é chamada doença Itai-Tai. Itai-Tai quer dizer em japonês, né, dói. Então essa doença foi ocasionada por uma liberação de cádmio por uma mineradora no rio Jinzu, no Japão. Ocorreu a mortandade de peixes e também a água desse rio era utilizada para irrigação de culturas de arroz. Então houve mas imagina naquela época, né, até se fazer a ligação entre esses efeitos que estavam ocorrendo na população e ligar a contaminação por cádmio, isso demorou um bom tempo. Inclusive, essa indústria já operava bem antes de 1950 e há casos relatados dessa doença desde 1912, né? E atingiu principalmente mulheres na pós-menopausa, que é o mesmo caso do arsênio. Também o cádmio, ele concorre com o zinco. Efeitos osteomalácia e osteoporose graves, né? E também danos renais. A questão do crômio eu achei interessante colocar, mas o crômio também é um metal essencial, só que ele é essencial na forma trivalente, né? O crômio hexavalente, ele é extremamente tóxico e cancerígeno. Então, alguns processos industriais utilizavam e podiam liberar o crômio hexa, né? Então é usado galvanoplastia, em produção de tintas e pigmentos, e curtume e preservação da madeira. Curtume hoje parece que não utilizam mais, pelo menos no estado de São Paulo foi proibido. Os efeitos na saúde, né, da ingestão de grandes quantidades de crômio, 6 hexavalente, pode causar distúrbio estomacal, úlcera, compulsão, danos renais e hepáticos e pode levar à morte. Né? E ele é classificado, o 6, tá, gente? Não é o 3, é classificado por várias agências internacionais como carcinógeno humano, né? E o valor máximo permitido na portaria é esse valor. O chumbo é um dos metais mais estudados, né? Porque eu acho que junto com o mercúrio são os que, se fizer um levantamento bibliográfico, a gente encontra na literatura muitos estudos, né? E qual é o grande problema do chumbo? Né? É o efeito que causa as crianças. Então, ele interfere no aprendizado. Né? Então, a criança, se você fizer o teste de QI, há uma diminuição, e assim, a níveis baixíssimos. Tanto é que antigamente a gente tinha alguns limites estabelecidos, por exemplo, até 10 microgramas por decilitro de sangue era considerado já um valor de alerta para o tratamento da criança. Só que hoje ninguém mais estabelece um nível seguro, porque os estudos mostram que cada vez os estudos vão aparecendo assim e relatam níveis bem baixos de chumbo em sangue de crianças, já mostrando uma alteração no desempenho intelectual. Tá? E ele foi muito utilizado na gasolina, né, como um agente antidetonante. Depois, a partir da década de 80, devido a esse efeito grave, ele foi retirado
de uso na gasolina nos Estados Unidos, e posteriormente em outros países, inclusive no Brasil, né? Porém, ele é utilizado ainda como produto, pigmentos em pinturas e cerâmicas, utensílios de cozinha. Ele foi utilizado, poucos utilizam atualmente, e soldas e encanamento foram também drasticamente reduzidos nos últimos anos. Até tem uma coisa interessante do chumbo, que quem pegar um livro de toxicologia, quando começa a falar de chumbo, eles falam que, né, há relatos, né, alguns estudiosos atribuem a queda do Império Romano à intoxicação por chumbo, porque os utensílios de cozinha eram feitos de chumbo, né? Então é muito interessante que eles colocam. Então, por que o chumbo é tão danoso, né? Porque ele afeta o sistema nervoso central, principalmente nas crianças, né? E os efeitos são os mesmos quando inalado ou ingerido. Nos adultos há um decréscimo do tempo de resposta, fraqueza nos dedos, pulso, tornozelo, afeta a memória, causa anemia, exposição a altos níveis afeta o sistema reprodutivo masculino e pode causar danos no cérebro e rins. As crianças, além do problema intelectual, né, eles podem levar a ter anemia, também apresentar fortes dores de estômago, fraqueza muscular e dano cerebral. Os níveis baixos afetam o desenvolvimento mental e físico. Fetos e recém-nascidos podem provocar nascimento prematuro, baixo peso ao nascer, decréscimo da habilidade mental, dificuldade de aprendizado e redução do crescimento. E ele só que ele não foi classificado como carcinogênico, né? Ainda não está provado que ele tem esse efeito. Aqui é só uma ilustração, eu não consegui, não deu tempo de eu traduzir, né? Que eu peguei foi esses dias. Então aqui é só para mostrar que foi feito um estudo em 21 mil estudantes das escolas públicas de Detroit. Do ensino elementar e médio, né? Foi aplicado esse teste MEAP a todos os estudantes da escola pública de Michigan. Daí eles pegaram, né, os dados de Detroit desses estudantes e também analisaram o chumbo em sangue, né? E uma coisa interessante, alguns países é compulsório você fazer o exame de sangue para ver o conteúdo de chumbo em crianças. É como uma vacinação, existe um calendário, então a criança com 3 anos tem que fazer, depois com 6, então eles têm esses dados de chumbo em sangue. Então o que esse estudo observou? Que as crianças, aqui em cima são os níveis de chumbo em sangue, e aqui é a classificação, o resultado desse teste. Então, as crianças que apresentam níveis maiores de chumbo em sangue têm um desempenho pior, tá? Pior nesse teste. Um outro metal que é extremamente, né, junto com o chumbo de maior preocupação é o mercúrio. Então ele também é de ocorrência natural, né? Ele ocorre como mercúrio metálico e ele também aparece na forma, ele pode, né, se transformar em mercúrio inorgânico ou orgânico e pela atividade bacteriana, que eu já citei aqui, pode se transformar em metilmercúrio. O mercúrio metálico ele é usado na produção de gás, cloro, soda cáustica, é usado em termômetros, amálgamas dentárias e baterias. Os sais de mercúrio usados em cremes clareadores e antissépticos e ungüentos. Esse uso de mercúrio em termômetros, pelo menos no estado de São Paulo, já foi proibido, não se usa mais. Os efeitos na saúde também, ele causa
problema sério, afeta o sistema nervoso central, né? E ele passa da mãe para o feto, ele consegue atravessar a barreira hematoencefálica também, e a placenta, causando danos ao feto. As formas de metilmercúrio e vapores de mercúrio metálico são as mais tóxicas, porque elas conseguem atravessar a barreira hematoencefálica, atingindo o cérebro. Tá? Bom, em níveis altos causa dano permanente ao cérebro, rins e desenvolvimento do feto. Bom, pela gravidade dos efeitos do mercúrio, né, foi a Organização Mundial da Saúde, juntamente, através do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, criou a Convenção de Minamata, né, que tem por objetivo proteger a saúde humana, o meio ambiente, de emissões e liberações antropogênicas de mercúrio e compostos de mercúrio. Essa convenção foi criada, né, o nome Minamata, porque onde ocorreu o maior caso de intoxicação foi no Japão. Depois eu vou mostrar um pouco para vocês sobre isso. Então foi em homenagem a esse caso, então chamou-se Convenção de Minamata. E a assinatura, cerca de 140 países já assinaram a convenção. Então essa convenção estabelece banir a produção, exportação e importação de produtos que contêm mercúrio. Tá? Esses são os produtos. Então, só um pouquinho sobre a doença de Minamata. A Minamata é uma baía lá no Japão que foi contaminada. Minamata é uma cidade, tem uma baía que foi contaminada nos anos 50 por despejos da fábrica, essa empresa Shiso, né, uma indústria química, e despejava principalmente metilmercúrio. Ela já liberava, não é que ocorreu a metilação no ambiente, né? E esse metilmercúrio se acumulou em peixes e bivalves. Mais de 10 mil pessoas foram afetadas após o consumo desses organismos. Ele causa distúrbios sensoriais nas mãos e pés, danos à visão e audição, fraqueza, em casos extremos, paralisia e morte. Aqui é só para mostrar que é um problema sério mesmo, que aqui são casos de acidentes, né, incidentes de intoxicação por mercúrio no mundo. Então aqui também quem quiser saber mais sobre a convenção, também tem esse documento muito interessante. Aqui no Brasil, em alguns locais, vocês sabem que utilizavam mercúrio na mineração artesanal, né, de ouro. Então aqui aqui é a baía de Minamata, onde ocorreu o despejo dessa empresa, né? Nem sei se vai dar 5 minutos, acho que vou passar bem rápido. Então aqui era o processo, que é até uma coisa interessante, que sempre, isso daqui a pouco tempo um funcionário da CETES foi fazer uma capacitação sobre a convenção, foi para o Japão e trouxe, eu peguei dele esse esquema de produção, porque eu não entendia como o metilmercúrio entrava, foi liberado na forma de metilmercúrio. É que ele era formado durante o processo industrial. O lançamento, então, ocorreu aí nessa região. Aqui eu achei muito interessante que eles conseguiram, eles simplesmente dragaram todo o sedimento, né, assim, uma grande parte do sedimento, e recuperaram 58 hectares. Eles gastaram cerca de 410 milhões de dólares
tá? Até janeiro de 2014. Foram 18 anos de execução do projeto para recuperar esse sedimento, para a retirada desse sedimento contaminado. E o que eles fizeram com todo esse material que foi retirado? Eles colocaram em tambores, enterraram e fizeram esses parques. Isso daí, estão tudo enterrado aí embaixo. Tá? Então, foram enterrados cerca de mais de 1,5 bilhão de metros cúbicos de lodo contendo mercúrio embaixo dessa área contaminada, dessa área recuperada. O asbestos eu já falei um pouco para vocês, né, mas pelo aporte, né, pela água, ainda não se sabe exatamente o que causa, mas por inalação realmente é perigoso. Os trialometanos, falei um pouco. O flúor também é um elemento muito interessante. A gente adiciona flúor na água, né, para prevenir a formação de cáries. Mas se ultrapassar, tem lá um limite em grandes quantidades, você pode causar o inverso, né? Você pode causar fluorose dentária, que é o enfraquecimento dos dentes, e também causar problema ósseo, levando a osteopenia e osteoporose. O nitrato e nitrito também, mas aqui eu acho que não é muito caso de vocês, deixa eu passar. Então, falar um pouquinho de agrotóxicos, né, que é a fonte principal, como sabe, a agricultura. E quando ele é aplicado no solo, depois vem a precipitação, ele pode atingir o corpo d'água. Muito bem. A gente fica assim surpreso de ver casos. Isso daqui, né, é um dado da Organização Mundial de Saúde que estima os casos de intoxicações não intencionais, né? Então, retirando aqueles envenenamentos, então aqui inclui a parte ocupacional, né, ao uso inadequado de agrotóxico e também da população geral. Então, mortes por intoxicações não intencionais, tá? Inclusive considerando também os agrotóxicos. Aqui é só para mostrar um pouco a portaria 2914, né, que é o Ministério da Saúde de potabilidade, e os agrotóxicos que eles listam. Já teve o palestrante aqui que colocou a questão do gerenciamento por microbacias, e uma proposta quando houve, agora está tendo outra revisão da portaria, e nós sugerimos, né, um grupo da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, eu fiz parte do grupo, nós tínhamos uma sugestão, porque o uso de agrotóxico é um problema muito sério, mas assim, ele é diferente, né, ele é regionalizado. Então, o Ministério da Saúde nunca quis pôr uma lista muito completa, porque eles justificam assim, primeiro que vários estados não têm condições, várias regiões, de fazer análise de agrotóxicos em água, é uma coisa muito cara e tal. Isso encareceria muito e não iriam fazer. E também, como que você vai pôr uma lista se existe uma diversidade muito grande de uso no país? Então a gente propôs colocar uma lista, né, completa, mas seria um outro anexo, não era obrigatório, mas caberia aos comitês de bacia, né, estabelecerem para as tratadoras de água períodos de análise para aqueles agrotóxicos que são utilizados na sua microbacia, né, que não foi aceito. Então, mas assim, eu acho que o Brasil, em relação a agrotóxicos e contaminação de água e solo, está muito aquém de outros países. Então, a gente teria que avançar muito mais, mas é uma discussão que eu já participei de muita discussão, assim, no final a gente até desiste, porque eles colocam muitos entraves, não sei, é um medo, não sei se é falta de conhecimento, mas
infelizmente, a nossa legislação é muito falha, a quantidade é muito pequena. A gente fez um levantamento lá para o estado de São Paulo do que é utilizado. A gente utiliza, a nossa principal cultura é cana-de-açúcar, né? E um monte de agrotóxicos que a gente utiliza não é monitorado. Bom, falando só um pouquinho aqui para finalizar, os interferentes endócrinos são substâncias químicas que interferem no sistema hormonal, né? Eles mimetizam ou antagonizam o hormônio e isso tem causado problemas sérios, não só para a biota aquática como para o ser humano. E muitos, esses efeitos são causados, além dos agrotóxicos, por contaminantes emergentes, que a gente chama. O que são esses contaminantes? São compostos químicos que, na sua maioria, não são legislados, né? E podem ser substâncias de origem natural ou antropogênica, né, encontradas em matrizes ambientais e biológicas, e tem um potencial para causar efeitos adversos na exposição a longo prazo. A principal fonte de contaminação é a atividade antropogênica, e o impacto à saúde humana é pouco conhecido, mas a gente já tem essa preocupação. Então, aqui tem alguns exemplos de compostos emergentes, né? Então, aqui eu já falei alguns agrotóxicos. Temos esse daqui, aquele antisséptico bucal, aqui é uma pílula, um anticoncepcional, que é utilizado e a mulher elimina pela urina também, como outros medicamentos, por exemplo, o que controla níveis de colesterol, né, e tem uma atividade de interferência endócrina. Então, a nossa preocupação é em relação ao que vai para o ambiente. E como que eles são liberados por efluentes industriais, também estações de tratamento de esgoto e o esgoto in natura, porque nós somos fontes individuais também de contaminação, de liberação para o ambiente. Aqui são alguns compostos, né, que eu cito: fitalatos, alquilofenóis, bisfenol, parabenos. Alguns metais também têm essa propriedade, alguns fármacos. Aqui alguns efeitos da biota, principalmente peixes, répteis e aves. Eles alteram a taxa de fertilização, eclosão de ovos. Em humanos, aumento de certos tipos de cânceres de mama, próstata e testículos, redução da fertilidade masculina, anormalidades do desenvolvimento sexual, ovários policísticos e endometriose. Aí aqui outros exemplos que eu dou, principalmente bisfenol A, fenol. Então, daí nós temos todos esses contaminantes. E sempre há um questionamento, tá? Então, esses contaminantes emergentes estão indo para a água, vocês não fazem nada, vocês não analisam, não monitoram? Então, como eu disse no início, é muito complicado, a gente fica muito caro, não tem condições de você analisar todos os compostos. Então, a CETESB, acho não tenho certeza, é a primeiro órgão público que conseguiu, que implantou, né, para o monitoramento desses compostos, um ensaio que ele mede a presença, ele detecta se existe algum composto que tem esse poder, né, tem essa atividade estrogênica na nossa amostra de água, por exemplo. Então, a gente utiliza leveduras, esse foi o primeiro teste, essa é a segunda, que a gente implantou lá no nosso laboratório, que faz, vou falar só rapidamente, que eu acho muito interessante. Então, a gente usa uma levedura geneticamente modificada, onde foi implantado um gene humano de receptor de estrógeno nessa levedura, né? E também, ao mesmo tempo, foi introduzido um gene de vagalume, né? Isso daí realmente é genética, isso. Então, quando essa levedura, né, uma bactéria, ela entra em contato com algum composto que tem esse poder, ela se une ao receptor de estrógeno e emite luz. Então, a gente vê a emissão de luz.
Daí e para que serve isso? Então a gente tem pontos de monitoramento, a nossa rede tem mais de 300 pontos, mas a gente coloca só onde vai ser captada água para abastecimento público. E quando dá positivo, a gente faz uma investigação mais apurada, incluindo análise química, tá? Então, aqui é só onde a gente já usamos fizemos durante 2 anos em água subterrânea, e uma boa notícia é que a gente não encontrou atividade estrogênica nessas amostras. Aqui um pouquinho das portarias da legislação que fala sobre água, né? Então a 2914, a CONAMA, que classifica os corpos d'água segundo os usos pretendidos, né? Essa resolução CONAMA que seria o equivalente à potabilidade, mas é para água subterrânea, e o CONAMA 430, que fala sobre os efluentes que são despejados no corpo d'água. Aqui, só mostrando a nossa rede, nós temos 356 pontos de amostragem de água superficial, 280 poços, 82 poços e nascentes para o monitoramento da qualidade da água subterrânea, onde analisamos mais de 50 parâmetros. Aqui é um pouquinho do solo, né, que eu falei que no estado de São Paulo a gente tem um problema grande. Aqui são 4.771 áreas já diagnosticadas como contaminadas no estado de São Paulo, tá? Então, a gente vê que a evolução é muito grande, né? A gente começou com uma identificação em 2002 de 255 áreas, e na verdade essas áreas contaminadas, a grande contaminação é no solo, tá? E nessas áreas, para ela ser considerada contaminada, ela passa todo por um processo de investigação, incluindo análises. Então, aqui são os grupos de contaminantes que são encontrados. Então, aqui, olha, os metais, a gente tem um grupo muito significativo nessas áreas. E para a classificação dessas áreas, então, e para a gestão dessas áreas, a CETESB estabeleceu valores orientadores, né, para solos e água subterrânea, estabelecendo valor de referência de qualidade, valor de prevenção e valor de intervenção. Então, quando a gente encontra uma área que apresenta valores superiores ao de intervenção, a gente decreta como contaminada. Aqui e a gente tem já uma resolução CONAMA federal, né, que estabeleceu também esses valores depois, após o estado de São Paulo, eles também estabeleceram. Aqui, esses valores são de tempos em tempos atualizados, né, revisados, e essa foi a tabela de 2014, que é só para mostrar a gama de substâncias que nós temos para esses valores orientadores. Então, não só inorgânicos, como compostos orgânicos que são encontrados nessas áreas contaminadas. E essa é a legislação que eu falei, federal, que dispõe sobre critérios e valores orientadores do solo quanto à presença de substâncias químicas, e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência das atividades antrópicas. Muito obrigada e desculpa aí que eu não alonguei demais. Nós agradecemos a doutora Rúbia Cuno e passamos pela exposição, informa bastante a nós, trouxe muita informação e por isso muito obrigado. E passamos direto à parte de pergunta. Minha dúvida é o seguinte: a gente sabe que o alumínio é altamente tóxico para as plantas, a gente tem problema, corrigir isso no solo, é o terceiro elemento mais abundante da crosta terrestre. E eu queria saber se você sabe, tem informação sobre os efeitos para o ser humano do alumínio. Por exemplo, até antigamente, não sei se ainda usa sulfato de alumínio no tratamento de água para flocular argila, e já vi alguns trabalhos relacionando com, talvez se fosse possível, causa idosa,
no alumínio, né? Já fez algumas análises de cérebro de pessoas que tiveram Alzheimer. E qual o exemplo que você citou lá de Roma, que eram todos os utensílios de chumbo, e aí até pôs fogo em Roma devido a esse efeito no cérebro do chumbo. E a gente usa muito alumínio, panela de alumínio, alguns copos de alumínio. Queria saber se tem alguma informação sobre isso pra gente. Essa é uma questão, inclusive, de discussão interna. A gente tem um embate lá interno na CETESB. Porque assim, o alumínio, ele está na legislação como porque ele causa o efeito organoléptico, né? Ele dá aquele sabor astringente à água. Não é por efeito à saúde. Daí surgiu realmente, há uns anos, eu já vi alguns trabalhos que relacionam a doença de Alzheimer à exposição ao alumínio. Bom, daí a gente começou a fazer, porque o pessoal de áreas contaminadas queria, que estabelece esses valores de referência para solo e água subterrânea, eles queriam incluir o alumínio considerando esses trabalhos, né? Daí, na época, a gente fez um levantamento grande, biográfico, lá para eles, a minha área, assim, né, porque assim, as pessoas foram meio contra, né, a minha posição, porque eu fui pela posição da Organização Mundial de Saúde, que ela avaliou vários trabalhos, assim, vários não são tantos trabalhos que relacionam, mas fez uma avaliação, criou um grupo e avaliou. E ela não considerou ainda que esses dados são confiáveis suficientes para estabelecer. Então, ela não coloca o alumínio como na tabela de efeitos à saúde. Tanto é que ela retirou o guideline dela, porque ela não considera. Tá? O que assim, daí lá na CETESB, na discussão interna, a área falou assim, não, mas e o princípio da precaução? Né? Eu falei, olha, o princípio da precaução a gente tem que ter também com certo critério, porque o alumínio, como você mesmo falou, é abundante. Né? Então, assim, eu tive um problema no meu laboratório, quando a gente analisava alumínio, e a gente viu que até a gente tinha umas divisórias que tinham alumínio e tal. Daí, uma vez a gente recebeu um consultor da EPA dos Estados Unidos e ele me falou, olha, você sabe que isso daqui pode estar contaminando. Você deveria passar uma tinta, que é o que a gente fez no nosso laboratório. Então, assim, ele é muito abundante. Então, você imagina estabelecer um valor com base em estudos que não estão ainda muito, sabe, assim, não são muito confiáveis. Assim, a gente tem que fazer essa avaliação. A parte econômica, você vai começar a decretar tudo contaminado, entendeu? E isso tem uma implicação econômica, política muito séria. Então, assim, a minha posição é que ainda a gente não tem. Lógico, amanhã pode surgir algum estudo epidemiológico, porque os estudos epidemiológicos são muito demorados, caros, entendeu? Porque você precisa ter um número muito grande da população começar a aparecer, porque são doenças raras, não é uma coisa, não é uma gripe. Então a gente precisa ter um tempo muito longo e um número de pessoas muito grande para poder chegar a uma conclusão, né? E vários estudos. Então, assim, minha posição, eu acho que ainda não dá para a gente dizer, mas pode ser que amanhã surja algum, que assim, a nossa área é isso, eu fico revendo, sabe, eu já dei aula falando que 10 microgramas por decilitro de sangue de criança era super normal, entendeu? Chuva. Era normal. Hoje eu já sei que não é. Então, assim, a ciência evolui, né? Então, eu acho que não dá ainda para dizer que tem essa ligação com o Alzheimer. Mais alguma pergunta? Boa tarde, parabéns pela apresentação. Meu nome é Rafael, sou estudante do Departamento de Solos. A gente sabe que a indústria de fertilizantes fosfatados, eles acabam fazendo aquela acidificação das rochas e produtos como um subproduto fosfogesso. Entre os contaminantes que tem nele, o cádmio é um deles. Esse fosfogesso normalmente é depositado a céu aberto, em grandes leiras.
E o fossogesso também é utilizado na agricultura, como condicionador do solo. Eu gostaria de saber se há potencial de contaminação do solo e da água a partir desse material. Sim, se ele for utilizado no fertilizante, ele pode, então, se ele aplicar diretamente no solo, ele pode ser incorporado sim pela planta. E assim, eu não sou especialista em plantas, mas eu sei que algumas têm mais capacidade de absorver. Tanto é que o meu laboratório, né, eu tenho 2 laboratórios, ele faz análise para a área que trabalha com vegetação, e eles têm vários monitores vegetais então eu vejo que às vezes é isso, tal planta absorve mais, então pode ser, eu não conheço, mas eu acho que se ele estiver no solo, então é a nossa grande briga também, né, esses micronutrientes, porque assim, infelizmente, trabalhando na área ambiental, a gente tem assim uma gama de possibilidades que não dá para controlar, você não tem um sistema fechado que você controla. Então, o sedimento lá, no estado de São Paulo, a gente tem muito isso. O sedimento contaminado, quando eles falam em dragagem, a gente arrepia, né? Porque está tudo quietinho lá, a gente sabe que está contaminado. Na hora que você começa a devolver aquele fundo, disponibiliza, né? Agora, então é a mesma coisa. Os defensores falam, não, mas a concentração é muito pequena, você dilui, nem tudo é absorvido pela planta. Sim, mas a gente sabe que metais eles vão se acumulando no ambiente, né? E tem um outro problema também, eu já vi caso, eu respondi, me chamaram uma vez porque uma empresa queria utilizar, vocês que sabem, né, que ferro é abundante, eu queria retirar óxido de ferro de resíduos de siderúrgica, galvanoplastia, pegar aquele ferro e vender para a Sabesp lá para o tratamento de água, para consumo humano. Entendeu? Eu falei, gente, não dá, né? Então eu falei, olha, ainda mais eu não acho que ferro é tão caro que precise fazer essa utilização. E também, daí o empresário virou e falou assim para mim, a empresa de consultoria dele, falou, não, mas e se a gente prometer que eu vou analisar a portaria inteira, 2914, para você, porque qual era a dúvida do pessoal que trabalha com resíduo? Falou, olha, nesse resíduo pode vir alguns compostos orgânicos, sabe, óleo de corte, que é uma caixa preta, a gente não sabe exatamente o que tem, né, e muitos são cancerígenos e tal. Daí ele falou, o rapaz lá da consultoria, falou assim, olha, mas eu analiso a portaria inteira para você. Eu falei assim, mas só que eu vou te contar uma coisa, ainda bem que você está sentado, né? A portaria é o mínimo necessário. A gente não consegue contemplar tudo. Até tinha um slide que eu ia falar, mas faz o tempo que eu parei, eu não passei, que é sobre o plano de segurança da água. Então, não é porque eu vou jogar as coisas lá na água e depois vou analisar. Não, né? O plano prevê uma prevenção. Você não deve adicionar coisa à água. Por quê? E a gente não consegue analisar tudo. Então, a nossa portaria, eu falei, peraí, a nossa portaria não vai prever esses compostos que eu estou achando que vai ter. Então, é esse problema. Você jogar as coisas no ambiente, você não sabe depois o que vai acontecer. Então, eu acho que tem essa possibilidade, sim, do cádmio entrar e ser absorvida pela planta e expor o homem a concentrações mais elevadas. Mais alguma pergunta? Por favor. Doutora Uno, eu queria agradecer pela palestra, foi muito boa. E eu queria perguntar uma coisa, porque em função dos tipos de solos, das características do solo, né, da textura, da mineralogia, nós esperamos que a contaminação do solo ela se dê de formas diferentes, né? Alguns absorvam mais metais, outros não, outros lixiviem mais e acabam contaminando mais o lençol freático. Então, existe, a partir desse levantamento que a CETESB fez, de mais de 4.000 sítios já contaminados no estado de São Paulo, é possível observar algum padrão
de tipo de contaminação em função do tipo de solo ou em função do tipo de contaminação mesmo? Se é contaminação por uso agrícola, uso industrial, uso doméstico? Olha, essa parte de solo não é minha especialidade, então realmente, e a área que faz essa investigação, não, eles poderiam responder, eu não sei responder isso, entendeu? Mas eu sei que é feita toda uma investigação. E assim, esse número também cabe aqui, né, fazer uma ressalva. 70% dessas 4.700 áreas são postos de gasolina, né? Então, por isso que a gente fez, antes de chegar, quando a gente começou a ver que 70% já na hora a gente baixou uma resolução, todos os postos de gasolina vão ter que se enquadrar, abrir, todo o vazamento dos tanques, né, subterrâneos. Então aí você já mata 70%, né, de recuperação. Agora, em relação ao solo, isso tem, eu sei que tem, como eu participo das discussões lá desses valores, eu vejo assim que tem isso mesmo, o tipo de solo. Então, sempre eu já vi discussões, eu vou mais para falar dos dados de toxicidade que eles devem utilizar. Mas assim, eu já vi a discussão, os fatores de diluição, né? Não é nem diluição, tem uma atenuação, eu acho, que tem isso, depende do solo. Eu sei que tem sim, eles que trabalham com isso, eles sabem, então eu não sei responder, mas existe uma variação, sim. E agora, é óbvio que tem alguns, como eu te falei, o tipo, né, de atividade, então postos de gasolina, a gente já sabe o que é, só que assim, eu já vi também o estudo deles da pluma, até onde pode, varia, porque depende do solo que ele está. Então eu vi que então eles vão investigando para saber até aonde foi a pluma de contaminação, né, que foi com esse da Rioto, e se atingiu a água subterrânea, quais os postos na proximidade e tal. Mas eu sei porque, se você entrar lá no site da CETESB, tem uma planilha que mostra como fazer os cálculos, né? Nossa, e tem um monte desses dados de coeficientes, tudo dessa parte de solo, que eu não entendo. É considerável. Mais alguma pergunta? Eu gostaria de fazer apenas um comentário bem rápido, não pergunta. A senhora fala nossos solos são pobres em cádmio. Na realidade, o cádmio é um elemento que tem uma abundância muito baixa na crosta terrestre. Começa por aí, então, parte da resposta. E a outra coisa é que o estudante lá já levantou o ponto de cádmio associado com material fosfatado. Os fosfatos, de um modo geral, têm mais cádmio. E o Brasil, para produzir essa enorme quantidade de toneladas de grãos, ele precisa de fazer correções de fosfato no nosso solo, que são solos pobres em fósforo disponível e uma capacidade tremenda de absorção de fosfato. Portanto, quer dizer, nós vamos ter que continuar aplicando fosfato e, evidentemente, há uma época, um cidadão chegou falando, olha, eu estou vendendo fosfato que tem a vantagem de ter o mais baixo teor de cádmio do mundo, do Marrocos. Mas isso é uma coisa real, nós vamos ter que continuar trabalhando, porque sem fosfato nós não produzimos comida. Então esse é um ponto interessante, que nós vamos ter que continuar convivendo com alguma coisa desse tipo. A outra coisa, o fumo é um concentrador de cádmio. Então, para aqueles que são usuários desse produto, que tenham um certo cuidado, porque ele concentra. E tem uma coisa interessante com relação a sedimentos, com relação à coleta de água para análise. Se a gente coletar água na época de chuva, há uma tendência natural de diluição. Mas há também uma tendência importante que, ao carregar material
partículas finas de argila, essas partículas, ao se movimentarem junto com a água, elas absorvem uma série de porcaria. Então aquilo que parece sujo para nós é algo importante. Se a gente coletar uma água bem limpinha, bem clarinha, num rio que não teve chuva, não teve nada, não tem sedimento, é provável que a gente vai encontrar mais elementos. Então são coisas aí que eu não vou gastar muito tempo mais, que o tempo está mais ou menos avançado, mas que nós estamos de olho na ciência do solo. E eu gostaria só, agora é fim mesmo, esses dias saiu na nossa mídia que o Brasil é um dos grandes usuários de agrotóxicos. Realmente, a gente tem que lembrar que, primeiro, o país é um país de tamanho enorme. Nós vamos comparar o Brasil, que produz mais de 200 milhões de toneladas de grãos, com um país que produz 1/10, sei lá, muito menos do que isso. Então, o uso de fertilizante, o uso de vários desses produtos tem que ser proporcional à quantidade de área cultivada e à quantidade produzida. Então, são coisas que a gente tem que ter um cuidado. Quando a senhora apresentou aquele número grande de áreas contaminadas em São Paulo, eu me assustei, né? Depois a senhora chegou, não, tem que estar relacionado com postos de gasolina. Quer dizer, então, os números sozinhos são muito perigosos. E a gente tem que ter cuidado quando ouve, e aí a mídia muitas vezes ela tem um objetivo indesejável de dar um choque na cabeça de muita gente e que não para pensar sobre esses números. Então o Brasil realmente usa muito fertilizante, usa muito calcário e usa muito outros produtos chamados agrotóxicos. E eu estive agora, recente, numa aula onde eu discuti com os estudantes o cuidado desses números. Esses números são bem perigosos. Bom, eu não sei se a senhora quer falar alguma coisa. Eu quero. Então, pode não. Está com a palavra. Eu quero falar. Obrigada pelos comentários, é isso mesmo. Eu acho que a questão do CAD é que eu também passei assim muito rápido, né? Eu acho que eu exagerei no número de slides, que era tanta coisa que a gente quer falar. Mas realmente o cádmio, a maior contribuição é realmente o fumo, né? Tanto é que no meu trabalho eu excluí fumante, não só cádmio, como outros metais, mas principalmente cádmio, que está mais relacionado é o fumo, né? Agora, em relação também a agrotóxicos, eu também acho, eu não sou contra a utilização de agrotóxicos, só que eu acho que a gente tem que saber, porque qual foi a nossa briga? O Brasil copia tudo da Organização Mundial da Saúde ou de fora. Só que alguns agrotóxicos não são utilizados lá fora, porque o tipo de cultura é outro. Entendeu? Então, assim, eu acho que alguns, na minha opinião, poderiam ser retirados, né, que foi a minha proposta, e outros, assim, analisar em locais que utilizam e na época de aplicação. Entendeu? Fazer um monitoramento da água. Não custa, eu acho que poderia ser feito, mas eu concordo, realmente a gente usa muito. Agora tem, por exemplo, alguns agrotóxicos que a gente viu que tem lá na agrofita, você vê na monografia, é permitido o uso para algumas culturas, só que você vai fazer um levantamento, ninguém usa mais aquele, entendeu? Então, e continua na legislação. Então, eu acho que esse olhar a gente deveria ter com mais cautela. E a questão também dos micronutrientes, é isso, a gente tem legislação para isso. Eu acho que assim, a gente tem que regular essa área e não deixar, porque tem muito aventureiro, igual eu falei, os caras querem, sabe, vender para tratar água resíduo. Então não é bem assim, né? Assim, não há essa necessidade. Então a gente precisa ter uma regulação para tudo e aplicar. Né? Também não adianta ter e não conseguir fiscalizar. Tá? Muito obrigada novamente pelo convite. Agora terminando mesmo, mas os órgãos controladores, na verdade, eles precisam fazer o trabalho deles, mas a gente tem que evitar, eu às vezes uso uma palavra muito, às vezes até um pouco agressiva, determinados números viram, as pessoas começam com alarmismo, que o mundo vai acabar, nós vamos morrer com câncer desde a ponta do cabelo, quando a gente tem, até a ponta do dedão do pé. Nós temos algumas coisas muito interessantes, chama poder tamponante da natureza.
se não fosse isso, a gente estava todo mundo morto. Então, alarmismo, eu não estou querendo, em hipótese nenhuma, chamar a senhora de alarmista. Mas a gente escuta muito por aí pessoas que não sabem o que estão falando. A senhora está trabalhando em cima de dados, da CETESB, a gente sabe da importância da CETESB. A senhora não é uma pessoa que vem aqui achar coisas. Dentro de universidade tem lugar para o achismo e nem para o alarmismo. Muito obrigado senhora, muito obrigado ao pessoal. Vamos agora passar a palavra a Eliane.